Hello, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Júlia. Ela tem um canal no YouTube e eu estava pesquisando sobre house cleaning no mundo, assim, né? Dando uma olhada em quem fazia house cleaning para ver as semelhanças e diferenças dos Estados Unidos. E aí eu encontro um vídeo da Júlia falando sobre house cleaning na Austrália. Eu falei, gente, eu preciso fazer uma entrevista com ela para ela explicar um pouquinho, né? Da vida de um cleaner, né, de um limpador na Austrália, para a gente ver, né, as semelhanças, o que a gente pode, às vezes, melhorar ou levar, né, de um país para outro. Então, eu convidei a Júlia, ela aceitou, agradeço imensamente a presença dela. E hoje a gente vai saber um pouquinho como é a limpeza de casas na Austrália. Então, Júlia, começa, né, a introduzir o assunto. Como que você chegou na Austrália, né? E como você começou a trabalhar com house cleaning? Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite. É uma honra poder estar falando aqui com todas as pessoas que ralam bastante, porque é um trabalho bem puxado e que merece muito, assim, sabe, que a gente sempre fale o quanto é importante o trabalho de cleaner. Muitas vezes as pessoas não dão valor suficiente e eu aprendi na marra, aprendi muito quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu vim para a Austrália já tem 10 anos, e cheguei aqui sem falar inglês nenhum. Então, imagina, você chega no país sem falar inglês, como que você vai achar trabalho de garçonete, vai achar trabalho na sua área? Não tem como. Você precisa primeiro um trabalho digno, que vai pagar suas contas, que você vai ganhar o seu ganha-pão e que você vai aos poucos aprendendo inglês. E foi esse o caminho que eu fiz. Eu cheguei numa cidade chamada Gold Coast, que é onde a gente sempre fala que é o Brasil que deu certo. Todos os brasileiros vão para lá. É uma cidade de praia, é muito linda, e eu fui para lá, fiz amizade com muitos brasileiros e acabei entrando numa empresa de limpeza e comecei a trabalhar nesse rumo. E é muito engraçado, porque no Brasil a gente é tão acostumado a ter uma pessoa que trabalha em casa, que limpa a nossa casa, que vem sempre, e isso não é muito comum aqui na Austrália. Aqui na Austrália, geralmente, eles têm pessoas que limpam as empresas, que limpam os restaurantes, e eu fiquei assim bem chocada, porque no Brasil a gente não dá tanto valor para as pessoas que trabalham com limpeza. A gente acha, ai, nossa, olha esse trabalho. Mas não, aqui na Austrália eles dão muito valor, porque é um trabalho muito importante. Eu não consigo imaginar como seria a vida dos imigrantes sem esse trabalho, porque se você não fala inglês, seria bem complicado. E não sei como seria a vida dos australianos sem essas pessoas que trabalham tão duro. Eu imagino que nos Estados Unidos deve ser bem parecido. Também, também. E deixa eu te perguntar, então, a limpeza residencial, ela é muito utilizada aí pelos australianos ou não? Assim, é mais uma classe média, classe alta? Aqui a limpeza é engraçado, porque se você falar, o que eu vou falar agora para um brasileiro é chocante, mas aqui é muito comum. Eles geralmente limpam a casa uma vez por semana. E não é aquela limpeza que a gente faz, que a gente joga água no banheiro, esfrega, não. Você passa um aspirador de pó, tira o pó assim da casa, passa um paninho e pronto, tá? Pronto. Então, a limpeza aqui, existem profissionais que vão na casa das pessoas uma vez por semana para fazer a famosa faxina, que é, como eu já falei, aquele aspirador de pó, passar rapidinho, tirar o pozinho da casa e pronto. E tem também o trabalho para as pessoas que trabalham com empresas, limpando os escritórios, restaurantes. Geralmente, as pessoas que trabalham no restaurante não são as que limpam. Geralmente, vem uma empresa de noite, depois que o lugar fecha, para limpar o lugar. E Entendi. aqui na casa, a maioria das pessoas, como você falou mais ou menos, as pessoas de classe média geralmente já conseguem pagar uma pessoa para vir para casa delas, Uhum. para limpar uma vez por semana, mas é uma vez por semana e já tá. Aham. Mas uma vez por semana é razoável, né? Porque assim, que geralmente nos Estados Unidos, quem tem uma vez por semana já é alguém que tem um padrãozinho melhor. Porque É, geralmente é bissemanal ou mensal.
entendeu? Agora, semanalmente, já é alguém que tem um padrão melhor. Então, isso a gente já pode ver a primeira diferença, né? É, E aham, com essa certeza. limpeza superficial dá a impressão, para quem nunca viu, parece que fica super sujo, né? Que a gente, né, joga água em tudo, mas não Aham. fica. Realmente fica visualmente ok, né? E as áreas que precisam ser desinfectadas estão ok. É isso que geralmente as Exatamente. pessoas querem ver, né? Exatamente. Mas imagina no Brasil que quem trabalha com limpeza limpa todos os dias. Não tem, Todos não os tem dias. como. Eu acho que depois que eu vim para cá e que eu comecei a me acostumar com o estilo de vida dos australianos, eu vi que é realmente um exagero o que a gente faz no Brasil. É. E Limpar agora, todos no os dias. Brasil, com as leis trabalhistas, né, mudou um pouco. Agora não tem aquela empregada que ficava todos os dias da semana, vários dias da semana, fazendo a mesma coisa, né? Jogava água no Uhum, quintal, água na calçada. Hoje em dia não tem mais isso. Então, até nesse ponto, eu acho que está mudando para que o tempo das diaristas, né, fiquem cada vez menores, parecido com o exterior, né? exatamente. Eu não sabia disso, mas aqui é assim. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar as pessoas, né, que trabalham nessa área. Sim. Porque, nossa, é impressionante o trabalho que eles fazem. Eu, quando fiz também, é bem puxado. Eu mesmo, no Brasil, tenho uma casa e eu tenho uma diarista uma vez por mês. E hoje eu lido muito diferente do que eu lidaria no passado, Uhum, né? Porque você sabe quais são as dificuldades. Por exemplo, eu não gostava quando alguém ficava em casa. Então, hoje eu já evito ficar em casa quando a diarista tá. Então, são coisinhas que você uhum, vai, né? Poxa, eu já senti isso na pele. Eu não vou ficar fazendo a mesma coisa, né? exatamente. E como é que você começou na limpeza? Aí você foi contratada por uma empresa, né? Assim, a maioria das vezes aqui na Austrália, quando acontece, primeiro a indicação, se você conhece, você acaba conhecendo um brasileiro que conhece outro brasileiro que conhece alguém e que fala, eu tenho uma menina que quer trabalhar, ou você aplica para anúncios e você pode trabalhar diretamente com o lugar. Mas é muito comum você trabalhar com uma empresa, uma pessoa que é responsável, que te dá todos os produtos e que vai te dando assim, por exemplo, eu trabalhava limpando casas, mas não era limpando a casa como diarista, era um que a gente chama de bond clean, que Uhum. a pessoa saiu da casa dela para se mudar, a empresa contratava a empresa de limpeza que eu trabalhava e a gente ia para lá para limpar a casa, deixar ela novinha para a Como se próxima chama? pessoa que ia entrar. Bond clean. Nos Estados Unidos é move out cleaning. Ah, então, Legal. exatamente, eu trabalhava com isso, Uhum. limpava todos os dias um restaurante de manhã, a gente chegava às 5 da manhã e ia até mais ou menos às sete da manhã, a gente tinha que limpar ele da noite anterior. Como eu falei, a pessoa acabava o trabalho dela no restaurante, tipo um bar, fechava o lugar, deixava tudo do jeito que estava e a gente que vem para limpar no outro dia de manhã. E Aham. daí eu saí ainda para ir para um hotel, porque nos hotéis, muitos deles também fazem a mesma coisa. Eles não pagam empregados para limpar o hotel, eles pagam uma Hum. empresa. Essa empresa se responsabiliza por ter pessoas para limpar. Porque o que acontece? Se um hotel tem os próprios housekeepers dele, a não ser que seja um hotel bem chique, né? Mas os hotéis mais assim acessíveis, se eles têm e a pessoa vai embora, eles têm que fazer todo o processo para contratar novas pessoas. Então é muito mais complicado, gasta muito mais dinheiro, é trabalhoso. Enquanto se eles contratam uma empresa, fecham um acordo com uma empresa de limpeza aqui da Austrália, essa empresa é responsável por tudo isso. A única coisa que importa para eles é que tenha todos os dias duas pessoas para limpar os hotéis. E eu Uhum. trabalhava com isso e também era, nossa, um trabalhão danado, um Mais ou trabalhão menos danado. quantas horas por dia dava, assim, de limpeza para você? Uau, eu acho que na maioria dos dias umas 10 horas, no mínimo, 10 horas. 10 horas limpando, não é 10 horas trabalhando em qualquer lugar, não. Não É é, brabo. não. É brabo. E deixa eu te perguntar, Dependia da quantidade de quarto que a gente tinha também, né?
Aham. E assim, hotel, eu sei, eu nunca trabalhei em hotel, mas eu sei que a parte de fazer a cama, né? E tem gente que deixa, não é muito limpo, então tem de tudo, né, em hotel, né? Uhum. As pessoas acham que estão de férias o tempo todo, então você realmente tem gente que deixa uma bagunça. Então, dependendo, né, da ocasião, você pode demorar muito mais do que o normal, né? Exatamente, ainda mais que era um hotel na beira da praia, então tinha muita areia. Às vezes você não se dá conta, porque você passa o aspirador de pó, mas às vezes você não se dá conta e fica areia. Não pode ficar assim um grãozinho, não pode Aham. ficar absolutamente nada. E a gente mesmo assim tinha que, às vezes a gente tirava o nosso tênis, tirava o nosso sapato, caminhava para ter Para certeza que não tinha sentir. areia em nenhum lugar, exatamente, porque não podia ficar absolutamente nada. E os hotéis aqui, principalmente nessa área de Gold Coast, eles são diferentes dos hotéis normais. Eles são como um apartamento. Então, na hora que você entra nele, tem alguns que tem só um quarto, outros têm dois quartos, tem uma cozinha, uma pequena sala e tem um banheiro. Então, muitas pessoas cozinhavam nesse hotel, Uhum. tem uma geladeira, elas deixavam coisas. É como se fosse Então, uma parte hotel, né? exatamente, é como se Hum. fosse uma parte de hotel. Mas é muito comum aqui, porque aí as Uhum. pessoas evitam de ficar comendo fora. Se bem que os australianos amam comer fora, mas geralmente é mais para café da manhã, porque muitos hotéis não oferecem café da manhã, que nem no Brasil, por exemplo. Ah, entendi. Entendi. Bom, interessante essa parte de hotel. Eu já limpei igreja, né? Eu trabalhava com casas, mas Sério? enquanto, né, as casas não estavam né, tipo, ganhando o bastante para eu me manter, eu limpava igreja e escola na madrugada toda. Aí eu ficava Uau! quebrada, mas né, o sacrifício que você tem que fazer se você quer montar um negócio, se você quer dar certo, né? Infelizmente, né, você precisa desse sacrifício para até você relaxar um pouquinho, né? Mas aí Uhum, com a pergunta certeza. que não quer calar sobre isso tudo: um brasileiro que chega na Austrália, ele geralmente é estudante ou turista, né? Isso. Ele consegue trabalhar para essas empresas? Consegue, com certeza. Geralmente as empresas, aí depende da região que você mora, do lugar que você mora, e eu estou falando da minha experiência 10 anos atrás. Eu não acredito que tenha mudado, eu Hum. acredito que seja o mesmo, porque eu vejo muitas pessoas que trabalham a mesma quantidade de horas, mas aqui na Austrália, se você tem um visto de estudante, você pode trabalhar só 20 horas, Uhum. legalmente, pagando taxa e tudo mais. Porém, muitas dessas empresas pedem para a gente criar tipo um CNPJ da Austrália e Uhum. oferecer nossos serviços baseados num valor e não na hora. Então, eu colocava, por exemplo, eu trabalhava na semana 50 horas, eu colocava, ofereci serviço para a empresa tal por esse valor, e não colocava quantas horas eu fiz. Ah, entendi, E porque se, aí e se ficava. perguntassem, aí você falava, ah, não, eu só fiz 20 horas nessa semana, mas Uhum. geralmente nos recibos era só o valor do serviço total que eu prestava para essa empresa. Ah, legal. E para abrir uma empresa de limpeza, um micronegócio aí na Austrália, né? A pessoa que é estudante ou que é turista, né? Ela pode abrir ou não? Só australiano ou só aquela pessoa totalmente legalizada? Em relação a turista, aqui é muito diferente, eu acho, dos Estados Unidos. A gente vê que nos Estados Unidos, pessoas que entram com turista conseguem trabalho. Aqui não, aqui diretamente eles não conseguem, não têm acesso algum a trabalho. Hum. Pode ter um ou outro caso, eu não conheço ninguém, nunca escutei de ninguém que tenha passado por isso. Mas se você é estudante e você quer abrir o seu próprio negócio, você tem como você abrir, mas tem muitas restrições. Uhum. Eu acredito que, por exemplo, o primeiro passo é você abrir esse CNPJ que a gente chama de ABN, Sim. que é Australian Business Number. E quando você abre esse ABN, você já é teoricamente uma empresa. E com esse ABN, a gente oferece serviços para outras empresas
ou você pode abrir sua própria empresa, mas geralmente você vai ter muitas restrições por ser um estudante. Uhum. Esse não é o melhor caminho, mas eu já conheço pessoas que fizeram sim e dá certo, mas com turista não tem absolutamente nenhuma forma, eles não dão para você o número que você precisa. Isso realmente é bem diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode abrir, se você é ilegal, se você é turista, né, existe um Sério? CNPJ para o ilegal ou para o estrangeiro, que você pode utilizar ele para abrir um micronegócio e trabalhar, entendeu? Então, tanto o Sério? ilegal como, ou se você for estudante, melhor ainda, porque você ganha o Social Security, que é como se fosse o CPF, né? Ele tem Uhum. algumas restrições, mas na prática mesmo essas restrições não são muito efetivas, então acaba que todo mundo consegue abrir uma empresa nos Estados Unidos. Aí Uau, tem já não, essa não tinha diferença. ideia. Não é à toa que tá cheio de brasileiro nos É. Estados Unidos. Ah, mas legal. Então você começou a trabalhar de house cleaning, né? Hotel, casa. E quais são os equipamentos que você usa aí para limpar a casa na Austrália que você usava assim como cleaner? A empresa que eu trabalhava, eles disponibilizavam tudo pra gente. Era assim, a primeira coisa que a gente tinha era um aspirador de pó que você coloca nas costas, é como se fosse uma mochila, e Sim. você vai passando e vai limpando. Ele dava pra gente uns panos com os produtos de limpeza pra gente passar e tirar a poeira por cima das coisas. A gente usava muito bleach, que é água sanitária, para limpar principalmente o banheiro, para desinfectar, ter certeza que estava tudo limpo, limpar a banheira, tinha muito banheira, às vezes ficava cabelo, a gente tinha que limpar com muito cuidado. Uhum. E também a gente tinha, tipo, no Brasil a gente usa um rodo, né? Aqui eles usam mop, Mop. que vocês devem ter também nos Estados Unidos, É. inclusive a Joy que inventou o mop, né? Sim, Que é sim, é muito daí. interessante, gente, inclusive a história, o filme dela, né, para quem Muito puder assistir. Ela que inventou, né, com muito sacrifício, ela inventou o famoso mop, né? Era aquele mop que não era tão eficiente, né? Mas foi o é, início dos, né? É o pai dos mops. exatamente. E a gente usa o mop, são esses os equipamentos, não é nada de outro mundo e faz serviço, né? Que é o que eles são acostumados aqui. Mas vem cá, como é que você fazia com o inglês? Se você não falava inglês, como é que você fazia? Se desse de cara com o cliente, assim? Muito difícil. A gente não dava de cara com absolutamente ninguém. Quando a gente chegava na casa, geralmente o dono da empresa recebia as chaves das casas que a gente ia limpar. Essas casas que vocês fazem, que é o move out, a gente faz o bond clean. Geralmente a gente trabalhava 5, 7 horas nessas casas, que é uma limpeza muito detalhada. Uhum. E a gente chegava lá de dia, começava a trabalhar e ficava trabalhando. Quando a gente acabava, a gente ligava para o nosso chefe, ele ia lá, buscava a gente, pegava todos os produtos que são dele e a gente já ia embora para casa. No hotel, a mesma coisa. No hotel, a gente já tem uma salinha embaixo, assim, na hora que a gente chega no hotel, onde tinham todos os produtos de limpeza para gente. No restaurante também, principalmente que no restaurante a gente começava às 5 da manhã, não tinha como a gente ver uma alma viva lá. Então, a gente chegava, limpava, dava 7 da manhã, a gente saía, não tinha ninguém chegado ainda. E no hotel, às vezes, a gente tinha que conversar com a moça da recepção, mas ela era argentina, então a gente metia um portunhol ali, já dava aquela mistura. Ela dava para a gente o caderninho que tinha todos os quartos que a gente tinha que limpar, e a gente ia que ia, mas era muito difícil a gente ter contato ou encontrar alguém. Porque parecia um imã. Quando eu estava na casa, né, com o ajudante ou com a minha sócia, e aí o cliente, eu falava com o cliente, ele sabia que eu estava lidando com a limpeza, mas parecia que ele procurava. Era um imã, assim. Ia justamente na pessoa que não falava. E aí a pessoa depois olhava para mim paralisada, assim. Parecia que tinha jogado um balde de água fria. Eu respondi, mas eu não sei direito o que eu falei, o que ele perguntou, entendi alguma coisa assim de água,
Entendeu? Eu falei yes, yes. Eu falei, calma, você não sai respondendo yes, não, porque a gente não sabe o que ele perguntou. Mas era impressionante, assim, quando eu via a pessoa paralisada, eu já sabia que o cliente tinha chegado e perguntado alguma coisa. Mas é impressionante como a gente já automaticamente, quando não sabe falar inglês, a gente já fala yes para tudo, Yes, né? yeah, yeah, yeah. A gente já fala assim, né? Gente, eu já concordei com tanta coisa que eu não tenho absolutamente ideia. Depois, quando eu percebi as furadas que você pode se meter falando yes para tudo, Não, eu e a gente mudei. pega as palavras-chave, né? A gente pega as É, palavras-chave, aí, por exemplo, porta, aí você fala yes, eu limpei a porta, só que não tem nada a ver com aquela pergunta, né? exato. Então você tá achando que tá abalando. Mas é bem complicado essa parte do inglês, né? Aí na É. Austrália parece ser mais tranquilo. Nos Estados Unidos também tem essa parte de rotatividade, né? O dono do schedule, que é a carteira de clientes, ele passa e vai pegando as pessoas e vai deixando nas casas ou vão com ele. Como é que se chama essa carteira de clientes aí que o dono da empresa tem? Tem um nome? Não que eu saiba, assim, a maioria das pessoas que trabalhavam com ele eram meninas, né? Muitas meninas. Ele só tem aquele caderninho mesmo com o nome de todo mundo. E ele sabia quais meninas iam para qual hotel, para qual lugar, para qual restaurante, quem trabalhava em que lugar. Mas eu não tenho certeza se É tem porque algum os nome próprios específico. brasileiros colocam o nome, entendeu? Eu Uhum. estava conversando com uma brasileira de Londres, ela falou que lá é rota o nome. Nos Estados Unidos é Ah, schedule. Então eles vão criando o nome para essa carteira de clientes porque ela é comercializada depois. Não sei se na Austrália acontece isso entre brasileiros. Geralmente entre brasileiros. Você vende o direito de limpar a casa. É muito doido isso. É olha, é muito muito doido. doido mesmo. É, Deve ter, com deve certeza. ter. Se tem em todos os lados, deve ter Deve também. ter. E além do inglês, qual foi a maior dificuldade que você teve na limpeza? Eu acho que as horas, né? São muitas horas. E o seu corpo chega uma hora que não aguenta mais. E isso foi muito difícil, principalmente quando eu comecei a fazer essas limpezas de casa, que você já está ali respirando aquela água sanitária o dia inteiro e você está limpando um quarto, mas ainda não é suficiente, você limpa de novo e aí ele chega depois do nosso boss e fala, não, isso não está bom o suficiente, você volta, você não sabe a hora que você vai acabar, acaba sendo muito exaustivo, então acho que isso foi o mais pesado para mim, fazer tantas horas, eu acho que se eu tivesse feito menos horas, tido só 2 trabalhos, por exemplo, no dia, eu acho que eu teria tido uma vida um pouco melhor. Uhum. Não, realmente é muito sacrificante essa parte do bleach, né? O bleach é uma água É, sanitária, mas eu não sei, nunca estudei o produto, mas me parece mais forte que a água sanitária. eu também Ele, acho. misturado com outros produtos, é uma fumaça química tóxica bizarra. Porque eu tenho asma. E eu lembro que quando eu cheguei, eu jogava o bleach Nossa, em tudo. Aí um dia eu estava dormindo, uma noite, e de repente sumiu o ar. Sumiu. E eu tinha usado muito bleach naquele dia. Sumiu o ar e eu tive que botar, né? A minha sócia que dividia apartamento comigo, ela teve que botar uma toalha quente nas minhas costas para abrir o pulmão, de nossa. tanto que eu estava sufocada com o bleach. Então, assim, o bleach não é brincadeira, até esses limpadores que usam sem máscara. Eu já fiz muito isso, sem máscara, sem luva. Isso Também. daí, uma hora vai fazer muita diferença na sua saúde, com certeza. Com certeza, é sempre melhor se proteger, né? Eu É, também, como você falou, eu jogava em tudo. O meu chefe falava, não, nem pensa, só joga, vai jogando em tudo e a gente jogava em tudo. Aqui na minha casa mesmo eu uso muito bleach, porque aham, ajuda também com mofo, ajuda com muitas coisas. Mas agora que eu tô grávida, falaram para mim, nem chega perto, nem chega é. perto. Então, quando meu marido vai jogar bleach em algum lugar, abre a casa inteira, eu fico longe, eu tenho que estar fazendo alguma coisa em algum lugar, porque realmente eu acho muito mais forte do que a água É sanitária. muito mais forte, muito, muito mais forte. Eu acho que é para compensar o não uso da água, né? Aí eles acabam É, forçando no produto.
Então, a maior dificuldade você acha que foi essa parte das horas, né, do cansaço, É, e realmente. também esse convívio com os químicos, né? Você chega e uma gotinha de bleach já mancha sua roupa. Eu vivia com roupa toda manchada. Saía pela rua aquelas gotas laranja no meio das minhas roupas pretas. E não tem jeito. Você usa uma roupa no outro dia e já vai manchar de novo com bleach. Já está manchada, realmente. E quando você trabalhava de cleaner, quanto que você conseguia tirar por dia ou por semana? Como é que é o pagamento aí na Austrália? Aqui na Austrália, geralmente quando você trabalha com limpeza, depende muito se você trabalha por conta própria ou se você trabalha por uma empresa. Foi aí que vem algumas empresas que tiram muito proveito. Por exemplo, eu ganhava por hora que eu trabalhava nesse restaurante, ganhava US$ 15 a hora, US$ 15 australianos. Depois, no hotel, a gente ganhava US$ 20 por quarto, se o quarto era de um quarto, se aquele, porque lembra que eu falei que é tipo uma parte hotel. Sim. Então, se era só de um quartinho, a gente ganhava US$ 20. Se fosse de 2 quartos, eram US$ 30 por quarto, não era por hora. Então, Uhum. se eram pessoas que deixaram um quarto perfeito, só dormiram e tal, beleza, a gente fazia em 1 hora. Mas se a pessoa deixava tudo sujo, ficou lá muitos dias, cabelo por todos os lados, a gente demorava muito mais que 1 hora. Então, isso fazia diferença. E Uhum. no move out, no bond clean, a gente ganhava mais ou menos uns US$ 25 por hora, porque era muito mais pesado. Uhum. Então, dependia muito de quantas horas eu fazia de cada uma dessas coisas. Mas depois, quando eu fui aprendendo inglês, eu descobri que a mulher do hotel pagava. No quarto que eu ganhava US$ 20, por exemplo, a mulher do hotel pagava US$ 40 por aquele quarto. Ou seja, a pessoa que era o dono da empresa, ele ficava com US$ 20 sem fazer absolutamente nada. É. E às vezes, se eu entrava no quarto para limpar com uma outra menina, que a gente fazia muito isso, eram sempre duas meninas para a gente limpar mais rápido, a gente estava ganhando US$ 10 por hora limpando, e a pessoa que estava organizando, coordenando, ela estava ganhando 20. Nos quartos que tinham 2 quartos, a mulher pagava 60. A gente ganhava 30, nós duas, se a gente limpava mais rápido, mas a pessoa que estava em casa, sentada, esperando a gente acabar de trabalhar, estava ganhando 30 por cada um desses quartos. Então, isso deixou a gente assim, muito desmotivada. Tem muita gente que trabalha por conta própria direto para uma empresa, direto para a empresa, para o restaurante direitinho, que você acaba ganhando bem mais, você acaba ganhando US$ 25 por hora. Uhum. Então, querendo ou não, dá para tirar uma graninha legal, mas depende muito de quem é o seu dono, de quem é o seu chefe, né? Entendi. Um ajudante de limpeza aí, né? Isso que você fazia. Ele consegue, por exemplo, alugar um apartamento e pagar? Consegue, Consegue. Então, consegue, na com certeza. Austrália, né, o custo de vida acaba compensando, né? Por mais que você não ganhe tanto como o dono da empresa, você consegue ser ajudante e se bancar legal. Com certeza, muita gente faz isso, muita, Ah, muita gente legal. mesmo. Aqui em Sydney, principalmente. E principalmente se você consegue um trabalho onde você ganha, onde te pagam o valor correto, pelo que você está trabalhando, que aí Uhum. você consegue tirar uma boa grana. A gente tem um site aqui chamado AirTasker, que você se inscreve nesse site e você procura trabalhos de cleaner. Então, por exemplo, alguém está indo de férias e quer que você faça uma faxina na casa, essa pessoa fala: eu estou procurando alguém para limpar minha casa, pago US$ 30 a hora. Você vai, se inscreve, você vai na casa dessa pessoa, você limpa, vamos dizer que demora 2 horas para dar uma limpada na casa dela, ela vai te dar os US$ 60 e você vai embora. Então, isso, querendo ou não, te ajuda muito a fazer uma grana extra, que nossa, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tem muita gente que tira muito dinheiro trabalhando com isso. Bem legal, porque dá uma ideia para quem, por exemplo, vai estudar. Aí o estudante geralmente tem o dinheiro certinho, né? Então, assim, Uhum. já sabe que trabalhar com limpeza dá um dinheiro até para você mandar um pouquinho para o Brasil, né? Para quando você É, voltar. Então, você consegue se estabilizar legal.
Porque eu Com estava certeza. conversando com a Gracie de Londres e ela falou que não dá, um ajudante não consegue alugar uma Não. casa, é bem caro. Então é só mesmo Uhum, para dividir e não passar fome, mas não dá para fazer uhum. grandes, né, coisas. Mas bem É, legal, a pessoa, eu acho que depende muito também da região da Austrália que você região. está. Gold Coast, por exemplo, as casas são muito mais baratas de alugar, como Sydney. Uhum, Então, o que você vai ganhar lá, você vai achar, você consegue alugar um apartamento só para você e ter esse padrão de vida um pouco melhor. Enquanto aqui em Sydney as casas já são um pouco mais caras, as pessoas geralmente optam por dividir com outras pessoas, mas como eu falei, eu já conheci gente que, através desse site que eu falei que ela fazia horas e ia ganhando, eu já vi gente tirando $1.000 a semana e que você simplesmente podia pagar a sua casa, viver com mordomia, com luxo, mas isso depende muito da força de vontade, com depende muito de certeza. quantas horas você está disposto a trabalhar também e quantas Uhum. horas você pode trabalhar, então depende muito, muito da pessoa. Ah, legal. E se você tivesse que dar um conselho para um brasileiro que estivesse indo para a Austrália, né, como estudante, você falou que como turista não tem como fazer isso, mas como Não. estudante, como que qual é o conselho principal que você daria para ele se ele já está pensando em trabalhar como ajudante de limpeza? O conselho que eu dou para todo mundo em relação a tudo, porque eu conto muito a minha jornada na Austrália no meu canal no YouTube e eu sempre falo para as pessoas: vai, se joga, não fica com medo, porque muitas vezes a gente chega, a gente tem medo, porque é um ramo novo. Muita gente não trabalhou com limpeza no Brasil, por exemplo, e vai chegar aqui sem experiência nenhuma, sem saber aonde vai encostar, e as pessoas vão te ensinar, as pessoas vão te mostrar o que você vai fazer. Então, se você chegou aqui na Austrália, é novo, não sabe o que você vai fazer, você precisa de dinheiro, porque às vezes você vem com dinheiro contado, como você falou, Uhum. simplesmente se joga, tenta, o não você já tem. Então, simplesmente corre atrás do sim, que dá certo. Eles vão te explicar, vão te mostrar. Se você for trabalhar num hotel, eles vão mostrar o que precisa ser feito. Se trabalhar num restaurante, é a mesma coisa. Se for para uma empresa, é mais fácil ainda, porque eles te explicam tudo, te dão todo o material. Então, esse é o meu conselho principal sempre. Com Tenta, corre atrás, certeza. dá certo. E deixe o orgulho no Brasil, né? Para a gente conseguir Exatamente. realmente alcançar nossos objetivos, né? E agora me fala aqui para a gente finalizar, fala um pouquinho do seu canal, o que que você fala lá, dá aí as diretrizes para o pessoal. Olha, eu vim para a Austrália e sempre falei muito sobre o Working Holiday Visa, que é um visto para pessoas que têm segunda cidadania. Eu tenho a cidadania italiana, muita gente no Brasil não sabe desse visto, acaba vindo para cá e pagando muito mais caro, sendo que não precisava pagar nada. Então foi aí que eu comecei realmente a fazer o meu Instagram, a falar de viagens e desse visto, que ajudam as pessoas a virem para a Austrália sem ter que pagar simplesmente a passagem e pagar o visto. Só serve E para quem tem duas cidadanias. só serve para quem tem cidadania de países específicos, né? No Ah, caso, tá. vamos dizer, se algum brasileiro vai para os Estados Unidos e ele consegue a cidadania americana, ele consegue vir para a Austrália com esse visto. O Brasil Legal. ainda não está, o Brasil ainda não está na lista, infelizmente. Tem muito rumor de que vai entrar logo, logo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E foi aí que eu comecei. Aí no meu canal eu falo muito sobre esse visto, falo da minha jornada na Austrália, onde eu estou contando tudo, desde quando eu comecei, eu cheguei aqui na Austrália em relação ao inglês, o que eu trabalhei, eu fui trabalhar nas fazendas, trabalhei com limpeza, como até eu chegar em Sydney, que foi onde eu trabalhei na minha área, que é com marketing, e estou indo e contando muito de toda essa experiência, de tudo que eu vivi, e ajudo também as pessoas a fazer esse teste de inglês, que é o IELTS, que você Hum, precisa para a imigração. sim. Então, qual é o nome do seu canal do YouTube e seu Instagram para o pessoal seguir lá? Olha, meu nome, Júlia Samponha, ou Like Wanderlust, que é o nome do meu blog. Eu vou Muita gente deixar fala, aqui gente, na mas que nome descrição, de... mas Exatamente, todo mundo fala, mas que nome difícil, mas é porque essa palavra significa muito para mim. Quando eu vim para a Austrália, né, no começo, eu acabei passando 9 meses deixa eu na Ásia mostrar. viajando. Não sei se vai mostrar aqui. Ai, calma aí.
Não sei se você vai mostrar. Eu tenho essa palavra tatuada, Que acredita? lindo! É, que engraçado isso, né? Porque essa palavra é muito forte, né? Sim. Ela significa que você quer estar em movimento, você não tem essa vontade de você tem essa vontade de viajar, ainda mais Uhum. você é nômade, entendeu? Então tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver. Então por isso foi que eu escolhi esse nome para ser o nome do meu blog. Mas Muito sim, gente, vai legal. lá, segue, vai ver os meus vídeos também no YouTube. Tem muita informação legal se você tiver interesse da Austrália. Com certeza. E a Austrália acaba sendo aquele país muito longe que as pessoas nem procuram muito em saber e acaba indo só Estados Unidos, né, Europa, e esquece desse país, sabe, com um desenvolvimento econômico muito bom, com um desenvolvimento humano, né, ótimo, excelente, Aham. e as pessoas acabam, né, não se, principalmente o brasileiro. Eu acho que isso tem mudado, mas assim, acabam Tem. não procurando muito saber porque acham longe, porque acham uma coisa de outro mundo. E na verdade não é, na verdade pode ser muito mais É, fácil até do que qualquer outro país que a gente tem em mente, né? exatamente. Ah, mas legal. Olha, então eu queria te agradecer muito. Eu tenho certeza que essas nossas conversas, né, essa nossa conversa sobre cleaning, um dia vai fazer diferença na vida de alguém, né? Espero que a gente possa levar também algumas informações, né, de um país para outro. Mas eu te agradeço muito. E é isso, gente. Deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve lá no canal da Júlia. Muito obrigada por assistir, né? E muito obrigada, Júlia, por essa entrevista. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu amei. Foi um prazer estar aqui.